Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre finitude. O Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco falando sobre esse tema e agora no terceiro bloco ele vai responder as principais dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Para a gente começar, Dr. Marcelo, como os sistemas de saúde podem contribuir com esse tema e como que os profissionais podem contribuir? Existe alguma maneira? Existem diversas maneiras. Uma questão central em relação a como o sistema de saúde pode contribuir com esse tema é o acesso à informação, o acesso ao cuidado em saúde. Então, o investimento em cuidados de atenção primária, por exemplo, que estão próximos dentro do território do paciente, fazem toda a diferença nesse momento da finitude, justamente porque eu posso aumentar a minha carga de cuidado ambulatorial e diminuir o quanto eu vou fazer de intervenção hospitalar. Então, se eu tenho equipes volantes que podem fazer o atendimento domiciliar, que podem fazer visita, eu posso diminuir muito, nesse momento de finitude, por exemplo, a necessidade de ir até um centro de saúde, até um cuidado terciário, para poder fazer esse manejo de questões que são sintomáticas, como, por exemplo, algumas questões que envolvam sangramentos, que possam envolver a utilização de sondas, que possam envolver, às vezes, a necessidade de um curativo, por exemplo, justamente porque eu tenho essa opção de a equipe ir até o meu paciente para poder prestar esse cuidado. Além disso, quando eu tenho um profissional de saúde mais próximo dentro do território, eu posso esclarecer melhor as dúvidas dos cuidadores e da família, abordar a família, às vezes até em separado em relação ao meu paciente, justamente para poder esclarecer essas dúvidas, fazer um acolhimento em relação ao que são as demandas emocionais, poder iniciar a introduzir o aspecto de enfrentamento quanto ao luto e todas as fases que esse luto pode ter, justamente para poder ter essa maior aproximação em relação ao cuidado. Além disso, quando a gente vai pensar em saúde pública, em relação a cuidados em saúde, a gente precisa se lembrar que algumas intervenções, embora elas sejam altamente complexas dentro do ponto de vista humano, como é a abordagem de cuidados paliativos, de modo geral, elas podem ser muito baratas em relação aos investimentos em saúde. Então, poucas medicações, mas muito bem utilizadas para poder fazer um controle de tosse, controle de dor, controle em relação ao funcionamento intestinal. Tudo isso pode ser extremamente eficiente na geração de qualidade de vida para quem é cuidado e pode ser muito barato em relação ao sistema de saúde. Você pode pensar, por exemplo, não há necessidade de você fazer um manejo de uma obstrução intestinal dentro de um cenário hospitalar, se eu faço um cuidado bem preparado em relação à administração de laxativos, de controle de dieta, de controle hídrico, junto do meu paciente, dentro do território dele. Então, esse custo em saúde para o sistema vai ser muito menor, embora ele seja altamente complexo do ponto de vista humano, de poder entender qual é a necessidade daquela família naquele momento, qual que é a abordagem que eu vou precisar fazer em relação ao acolhimento, ao número de visitas, ao tempo destinado a cada visita. Então, a gente fala que a necessidade da tecnologia dentro do ambiente de atenção primária é baixa, são tecnologias leves, né, quando vão envolver essas habilidades de comunicação do profissional, por exemplo. Mas elas são altamente complexas, porque eu preciso, às vezes, lidar com demandas que envolvem a necessidade de um cuidado dentro de um ambiente de pouco recurso financeiro, a necessidade de um cuidado quando, às vezes, o vínculo entre o meu paciente e a família é muito ruim. E, às vezes, eu preciso de dispensar um cuidador com maior tempo, maior disponibilidade, e, às vezes, eu preciso manejar esse conflito familiar. Isso vai gerando uma maior complexidade em relação ao cuidado, embora a tecnologia que eu precise seja baixa. Não preciso de uma tomografia, de uma ressonância magnética, de um procedimento cirúrgico invasivo, mas às vezes vai ser altamente complicado negociar quem vai fazer o curativo, quem vai mobilizar o paciente no leito, quem vai cuidar desse momento de final de vida, quando o paciente deseja não estar internado. E isso vai depender de uma rede de suporte familiar. Então, a gente precisa trazer essas questões para uma melhor conversa junto dos profissionais de saúde e ter a noção de que há limitações em todas as partes. Há limitações que são do profissional da saúde, há limitações que são dos cuidadores, há limitações que são do paciente e há necessidade de esforço em todas essas partes. Há necessidade de esforço do profissional de saúde, necessidade de esforço do paciente, necessidade de esforço dos cuidadores, e aí a gente precisa fazer essa negociação em que cada parte vai precisar ceder um pouco e oferecer um pouco.
E às vezes é muito difícil a gente fazer isso às pressas, mas às vezes é necessário que se faça isso também às pressas. E a gente tem que estar preparado para todos esses cenários. E um bom jeito de a gente preparar para isso é pensar que isso pode acontecer em algum momento. E a gente começar a conversar sobre isso de modo natural, porque faz parte do que é a gente ser gente. As pessoas desse momento se agarram à fé, à espiritualidade, né? Marcelo, o que é isso? A espiritualidade é um assunto importante quando nós falamos de finitude. Como que ela pode ser inserida também no contexto de cuidado e de saúde? Espiritualidade envolve as nossas relações de sentido, conosco, com o nosso entorno, com o nosso ambiente, com o mundo. Boa parte das vezes, espiritualidade também envolve religiosidade, mas nem sempre a gente vai ter esses dois temas acontecendo em concomitância. A espiritualidade é um processo central dentro daquilo que é a abordagem do luto e o enfrentamento do luto, porque justamente é a noção nossa de sentido, as nossas relações de sentido de o que é a vida, para que a vida serve, quem somos nós diante da vida, para onde a gente vai, o que acontece com a nossa morte, qual é o nosso legado. Tudo isso são questões que envolvem espiritualidade, que às vezes a gente vai ter a religião como norteadoras do processo. Mas eu posso ser uma pessoa que não tem crença religiosa específica nenhum, não pertenço a nenhum culto religioso e tenho a minha própria noção de espiritualidade. E eu preciso que isso seja abordado. Boa parte dos pacientes, a literatura médica mostra isso pra gente com muita clareza, gostariam de ter esse tema tratado com a pessoa com quem eles lidam diretamente no seu cuidado de saúde. Mas existe um receio, um ponto que é apontado como barreira também na literatura médica, um receio de todas as partes. Receio do paciente de falar sobre isso com o profissional e receio do profissional de falar sobre isso com o paciente, por medos que são espelhos. Às vezes o profissional de saúde tem medo de falar sobre isso e provocar uma reação emocional ruim. Às vezes o paciente tem medo de falar sobre isso e se vulnerabilizar também de modo negativo. Mas é altamente libertador para todas as partes poder tratar disso de modo aberto, o que não quer dizer que vai ser indolor o processo, que a gente vai abordar essas questões que estão trancadas e guardadas há muito tempo em relação a escolhas que não foram feitas numa juventude e que agora tem o seu eco, ou escolhas que foram feitas durante um período da vida e que agora geram um eco em relação a proximidades, a vínculos que estão fortemente relacionados com essa noção de espiritualidade nossa, aquilo que é o nosso vínculo. Às vezes a gente vai precisar de alguém que seja um líder religioso, que faça sentido para essa história com quem a gente está lidando, para essa história de quem a gente cuida. Às vezes a gente vai precisar de um líder comunitário, de pessoas que têm sentido, que fazem parte dessa história e que vão se tocar, vão ser mobilizadas com o processo de finitude da pessoa de quem a gente cuida. E esse processo, apesar de ser um processo que tem uma forte carga de alívio, né, quando a gente traz a espiritualidade para o cuidado, ele também tem uma alta demanda técnica, que não é simplesmente a gente fazer intuitivamente, é a gente fazer de modo assertivo, de modo cuidadoso, entender a complexidade do que a gente acabou de dizer. A tecnologia, às vezes, é ultra leve, eu preciso de uma conversa, mas não é qualquer conversa. Porque quando a gente vai falar sobre isso, não é como conversar com um amigo, envolve uma impessoalidade muito grande, porque às vezes a escolha que o paciente vai fazer não é a escolha que o profissional de saúde faria. A escolha que o profissional de saúde tem na hora de abordar não é a escolha que o paciente gostaria. E tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito planejado. O profissional da saúde precisa estudar a respeito disso, se capacitar a respeito disso, conhecer instrumentos. Então existem escalas, instrumentos que podem ser utilizados no nosso cuidado clínico para poder abordar essa temática, questionários que podem ser utilizados, até mesmo para poder guiar a conversa, porque a gente às vezes fica perdido, como é que eu vou fazer essa abordagem, como é que eu vou conversar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó, com o meu tio, com a minha prima, sobre isso. Eu não tenho preparo, mas a gente tem recursos didáticos que podem facilitar essa conversa. Exercícios que a gente pode fazer, que a gente fala dentro de uma linguagem técnica, né? Exercícios cognitivos, em que eu vou imaginar cenários, em que eu vou, às vezes, fazer uma outra técnica que chama roleplay, que é mais ou menos como se fosse uma encenação de um diálogo, em que eu vou me colocando no lugar de determinados
atores ou processos, e às vezes o paciente vai sendo treinado e mobilizado para poder falar sobre isso de modo mais confortável. Esse processo todo, ele demanda uma intensidade de cuidado muito alta, de tempo muito alta, e isso está vinculado diretamente com a outra pergunta que você nos fez, que envolve como o sistema de saúde pode se beneficiar ou participar desse processo. E aí envolve a educação dos profissionais, a abertura ao diálogo, a aproximação entre as pontas, né, tanto de quem está cuidando quanto de quem vai receber esse cuidado. E nem sempre esse processo ele é isento de conflitos, né? Então esse é um outro ponto muito importante para o sistema de saúde, a resolução e o manejo dos conflitos que são oriundos por esse tipo de cuidado e por esse tipo de abordagem. Porque às vezes eu posso ter uma decisão, eu sou cuidador de alguém, e a pessoa de quem eu cuido tem uma decisão totalmente diferente da que eu gostaria. E aí a gente precisa manejar esse conflito, né? E às vezes isso vai envolver inclusive as questões de espiritualidade, porque às vezes aquilo que faz sentido para mim, enquanto existência, enquanto sentido da vida, para outra pessoa pode não ter nada a ver. Para outra pessoa pode ser uma outra abordagem necessária. E às vezes a gente vai precisar mediar esses entendimentos. Entender que a vontade é do outro, não é nossa. E exercitar o nosso respeito e a nossa empatia em relação a isso. Marcelo, você falou bastante sobre luto. Qual a importância do luto nesse contexto, nesse processo? O luto, ele envolve um processo de enfrentamento e de resolução. E aí a gente vai precisar entender, às vezes, os clássicos momentos do luto, né, que vão envolver desde a negação, raiva, depressão, barganha, superação, que vão ser momentos que podem ser vividos aos poucos. Como a gente até falou. Como a gente já comentou, inclusive o processo de aceitação e de enfrentamento, né? Às vezes a gente vai precisar se dar conta de que essa despedida, essa partida, ela não precisa ser feita na marra, vamos dizer assim, né? Então eu vou deixar aquele assunto guardado, então vivendo a negação, isso não está acontecendo, deixar aquilo ali guardado, e às vezes vou me ver na obrigação de lidar com aquilo de uma única vez. Viver esse processo de modo muito intenso e às vezes traumático. Eu posso fazer escolhas que às vezes são melhores, não no sentido do caminho a se percorrer, mas no sentido de enfrentar e de resolver usando todos os recursos que eu tenho à mão. E às vezes o recurso pode ser inclusive a presença do outro que irá partir. É um recurso que às vezes a gente se esquece, né? Às vezes, como eu gostaria de que essa pessoa fizesse de determinado jeito, ou tivesse determinada atitude. E, na verdade, para aquela pessoa não faz sentido algum aquilo. Não faz sentido algum aquele cuidado, porque a prioridade é outra, né? Às vezes a prioridade vai envolver uma proximidade com alguém, vai envolver uma autonomia, uma preservação da identidade, do eu, né? Uma vez eu cuidei de um amigo muito próximo e que a limitação dele em relação ao cuidado envolvia a abdicar da sua principal característica, que era a criatividade. E isso era extremamente angustiante. E aí, dentro do processo de cuidado, a gente vai precisar levar em conta isso, de que às vezes preservar essa autonomia, né, preservar essa noção da pessoa se identificar e se preservar enquanto sujeito é extremamente importante para poder garantir aquilo que é a dignidade diante da finitude. E talvez essa possa ser a grande mensagem nossa hoje. A maior derrota quando a gente fala em finitude é não manter a nossa dignidade preservada. Talvez essa seja a única derrota, porque esse processo da partida, ele é inerente a nós humanos, ele faz parte da nossa condição. A gente chega e a gente parte, mas é essa dignidade na partida que faz todo o sucesso, que faz toda a diferença, inclusive na resolução do luto, naquela noção de quem cuidou, de que eu fiz a melhor decisão para essa pessoa, que foi a vontade dela, né? E a gente entrar em paz com isso. Faz parte de todo o processo de cuidado e de resolução e de enfrentamento, esse tipo de abordagem, esse tipo de atitude. Marcelo, muito obrigada mais uma vez por tanta contribuição aqui nesse Hora da Saúde de hoje sobre finitude.
É sempre um prazer, Glaucio. E você aí de casa, espero que tenha gostado do programa de hoje. Ficou com dúvida sobre alguma coisa, alguma parte? Quer enviar esse programa para alguém que precise saber mais sobre esse tema? Vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Hospital de Amor. Procura a playlist Hora da Saúde, assista novamente, compartilhe com quem você quiser. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais!